1 João 5, versículos de 13 a 17. 1 João 5, de 13 a 17, a palavra de Deus nos diz assim: Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará a vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Nós estamos chegando no final da nossa exposição da primeira carta do apóstolo João. E temos aprendido durante esses últimos meses que o apóstolo João também era conhecido como discípulo amado. Ele também foi o autor do Evangelho segundo João, também da segunda carta de João, da terceira carta de João e também do livro profético, o Apocalipse. Em 1 João nós aprendemos que ele tinha um objetivo específico. Ele queria mostrar qual era a verdadeira fé, a fé genuína. E para isso, então, ele propõe 3 testes. E durante toda a sua carta, ele fala sobre esses 3 testes. Testes capazes de demonstrar se uma pessoa, de fato, é nascida de Deus, é de fato um verdadeiro filho de Deus. O primeiro teste é o teste da fé genuína. O segundo teste é o teste da santidade, também da obediência à palavra de Deus. E o terceiro teste é o teste do amor fraternal. Anteriormente, na mensagem que antecede a de hoje, nós aprendemos sobre o próprio testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho Jesus Cristo. Deus mesmo testemunha que Jesus Cristo é o seu Filho amado. E nós vemos, quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho não tem a vida. Hoje nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito da certeza da salvação. Será que é possível alguém ter essa certeza, a certeza absoluta que foi aceito por Deus, que é de fato um filho de Deus? E mais, será que um crente, um cristão que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, será que ele, em algum momento, ele pode perder essa salvação? É isso que nós vamos estudar então. Leia novamente comigo, 1 João capítulo 5, versículos de 13 a 17. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará a vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este.
Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. A primeira coisa que nós vamos considerar nessa passagem é justamente a certeza de vida eterna que todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo podem ter em sua vida. Vamos ler novamente o versículo 13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Será que uma pessoa pode realmente ter a certeza da vida eterna? Será que é possível que uma pessoa que crê em Jesus Cristo ainda tenha algumas dúvidas a respeito da sua própria salvação, a respeito do seu destino eterno? E a resposta a essas duas perguntas é que sim. Sim, uma pessoa que crê em Jesus Cristo pode ter a certeza de que é salvo. E a segunda pergunta, nós também temos uma resposta que é sim. Porque mesmo uma pessoa que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, que confia que Ele é o seu único e suficiente Salvador, essa pessoa também pode ter dúvidas a respeito da sua salvação. É lógico que essa pessoa não deve continuar com essas dúvidas. Isso porque a Bíblia tira qualquer dúvida a respeito da nossa própria salvação. Foi por isso que João escreveu essa carta. Ele diz: escrevi-lhes essas coisas, esse é um dos propósitos, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês, aqueles que creem no nome do Filho de Deus, saibam que têm a vida eterna. Ele diz que aqueles que creem em Cristo têm também essa certeza da vida eterna. Ele afirma que nós não precisamos ficar com dúvidas a respeito da nossa salvação. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas criticarem os crentes e os cristãos, dizendo o seguinte, que os crentes são arrogantes, que os crentes são presunçosos, porque eles dizem que só eles serão salvos, só eles são salvos. Mas a verdade é que isso não é arrogância e muito menos presunção. Na verdade, a certeza de vida eterna de um cristão, de um crente no Senhor Jesus Cristo, é confiança e é humildade. Ao invés de arrogância, o cristão na verdade é humilde. Isso por quê? Porque ele, ao crer em Jesus Cristo, está admitindo para si mesmo e para as outras pessoas que ele não é capaz de se salvar, que ele não tem méritos, que ele não tem condições de preencher os requisitos da santidade de Deus, da justiça de Deus. Então, quando ele diz que tem certeza da vida eterna, na verdade ele não está sendo arrogante, ele está sendo humilde, porque ele está admitindo que ele é um perdido e que ele só pode ser salvo pela graça de Deus através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Também não é verdade que o cristão ele é presunçoso, porque ele fala a respeito do seu futuro. Ele tem a certeza de que estará ao lado de Deus na eternidade. Isso, na verdade, também não é uma presunção. Pelo contrário,
Isso, na verdade, é a demonstração de que ele tem fé, de que ele confia naquilo que Deus nos diz na sua palavra. E a palavra de Deus, assim como o próprio Deus, não pode mentir. E por isso João diz: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não é arrogância, não é presunção, pelo contrário, isso é sinal de humildade e de fé e de confiança naquilo que Deus diz a respeito da salvação na sua palavra. A vida eterna é uma dádiva de Deus. Não é algo que é conquistado, merecido. Cristo foi quem preencheu toda a justiça de Deus, uma vida sem pecado. A sua vida foi entregue como oferta pelos nossos pecados. E essa salvação é garantida a todos aqueles que nele creem. Existe uma ilustração que eu gosto muito e que eu ouvi há muitos anos atrás, a respeito de um missionário que foi visitar a sua terra natal, os Estados Unidos, e ele foi no período das festas, no período do Natal, e ele resolveu então levar consigo o seu filho. E nós sabemos que os supermercados fazem de tudo para atrair a atenção das crianças, para que as crianças tenham ao alcance da sua mão os doces, os brinquedos, e nós sabemos quantas crianças acabam fazendo um verdadeiro show a fim de que os seus pais comprem aquilo que eles querem. E esse missionário então levou o seu filho, e o seu filho colocou os olhos num carrinho de bombeiros, e ele agarrou aquele presente e chegou para o seu pai e disse: pai, eu quero esse carrinho, compra para mim. O pai então pegou aquele carrinho, aquele caminhão de bombeiros, ele viu a etiqueta, viu o preço e disse: filho, nós não temos condições de comprar esse presente, é muito caro. Seu filho então abaixou a cabeça, triste, mas de repente levantou a cabeça, sorrindo, disse: pai, eu já sei. Ele colocou a mão no seu bolso e tirou algumas moedinhas e disse: pai, compra com meu dinheiro. É assim com aqueles que pensam que podem comprar a salvação através da sua vida, através das suas boas obras. As nossas boas obras, a nossa vida de moralidade é insuficiente para comprar a vida eterna. E por isso, Deus então, vendo que nós não poderíamos nos salvar, Ele enviou o seu único filho para viver entre nós e para morrer naquela cruz. E com a sua morte, Ele foi capaz de nos comprar a salvação. E Ele nos oferece essa salvação a todos nós. Para isso, nós precisamos crer no nome do Filho de Deus. João então fala aqui em primeiro lugar sobre a certeza da vida eterna. Nós podemos sim ter essa certeza da vida eterna, mas João continua. E ele fala, num segundo momento, sobre a relação entre a certeza da vida eterna e a nossa vida de oração. A certeza de vida eterna e a oração. Vamos ver aqui 1 João capítulo 5,
agora os versículos 14 e 15. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. A certeza de vida eterna e a oração. Uma vez que nós temos a convicção, a confiança de que fomos aceitos por Deus através de Jesus Cristo, essa certeza de que somos salvos, de que somos filhos de Deus, também nos leva a uma confiança em nossas orações, a confiança de que Deus, em primeiro lugar, Ele ouve as nossas orações, e em segundo lugar o texto nos diz que as nossas orações serão atendidas. Orar é falar com Deus. Orar pressupõe um relacionamento, intimidade com Deus. Um filho não tem medo de conversar com o seu pai. Um filho não deve ter medo de pedir a ajuda do seu pai. Um filho não deve duvidar do amor do seu pai. Ou pelo menos, nenhum filho deveria ter medo de conversar com seu pai. Nenhum filho deveria ter medo de pedir o auxílio do seu pai. Nenhum filho deveria duvidar que o seu pai realmente lhe ama e quer o melhor para a vida dos seus filhos. É assim com o nosso Pai Celestial. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 32. A palavra de Deus nos diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Deus não poupou o seu Filho, e Ele nos dará as outras coisas igualmente de graça, porque Ele de fato nos ama. Mas isso não significa que Deus irá atender a todos os nossos pedidos, a todos os nossos desejos, que Ele irá realmente realizar tudo aquilo que nós levamos a Ele em oração. Isso por quê? Porque o próprio texto nos diz que toda oração será respondida, será atendida por Deus, desde que essa oração esteja de acordo com a vontade de Deus. Veja bem o que o texto nos diz. Versículo 14, e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. De acordo com a sua vontade. Ele nos ouve.
Então veja bem, sim, Deus ouve as nossas orações. Sim, Deus irá atender a todas as nossas orações, desde que essas orações estejam de acordo com a sua vontade. Existem coisas que agradam a Deus, e existem coisas que não agradam a Deus. Existem coisas que nós pedimos que são para o nosso bem. E existem coisas que nós pedimos que não irão promover o nosso bem. Existem coisas que irão glorificar a Deus. E existem coisas que não irão glorificar a Deus. Mas tudo que nós pedimos, de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus, essas orações serão respondidas. Portanto, se uma das nossas orações não é atendida, se Deus nos diz não para alguns dos nossos pedidos, nós podemos pelo menos questionar se isso que nós estamos pedindo não é da vontade de Deus. Ou isso, pelo menos, não será atendido no tempo em que nós estamos pedindo. Nós precisamos lembrar que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Não existe mal nas ações de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que Deus permite, tudo o que Deus diz às nossas orações, com um sim ou com um não, são para o nosso bem. Ele está nos conformando com a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Os nãos de Deus também são bênçãos na vida dos seus filhos. Pense um pouco. Quantos nãos significam livramentos? Quantos nãos significam desilusões a menos? Quantos nãos nos livram de perigos, de uma vida que não estará próxima a Ele? Quantas coisas que aparentemente são boas e agradáveis irão nos afastar de Deus e da sua vontade? Certo pastor já disse: a oração é um instrumento poderoso, não para conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas para garantir que a vontade de Deus seja feita na terra. A oração, sim, é um instrumento poderoso, mas não para que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim para que a vontade de Deus no céu seja realizada na terra. Sim, Deus ouve as nossas orações. Todas as orações que estão de acordo com a sua vontade. João então nos fala aqui sobre a certeza que nós podemos ter da vida eterna e a certeza de que seremos ouvidos e atendidos por Deus. Mas o apóstolo João continua, e ele fala agora da certeza da vida eterna e sua relação com o perdão dos nossos pecados. A certeza da vida eterna e o perdão de pecados. Continue aí comigo em 1 João agora, no capítulo 5, versículos 16 e 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará a vida.
refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Esse é mais um texto de difícil interpretação, mas nós vamos agora esclarecer o que João quer dizer nesses 2 versículos. Em primeiro lugar, precisamos entender que ser salvo pela graça de Deus não nos torna perfeitos. Pessoas que agora não pecam mais. Nós sabemos, de uma maneira experimental, que isso é verdade na nossa vida. Nós sabemos que mesmo crendo em Cristo, nós ainda somos falhos, nós ainda somos pecadores, nós ainda lutamos com as tentações, nós ainda lutamos com a nossa natureza pecaminosa, nós lutamos contra esse mundo, nós lutamos contra o inimigo das nossas almas. É verdade, não é porque uma pessoa é justificada por Cristo, declarada justa, que ela não peca mais. Esses versículos que nós vemos nos dão um bom exemplo de uma oração que Deus irá responder e também um exemplo de uma oração que Deus não irá nos responder de uma maneira positiva. Em primeiro lugar, nós vemos que a Bíblia nos ensina que a nossa reação em relação ao irmão que comete pecado deve ser de orar, e não apenas de criticar, ou de simplesmente colocá-lo de lado. Não. A Bíblia nos diz aqui que nós devemos orar ao nos depararmos com um irmão que comete um pecado. Isso porque nós mesmos podemos nos encontrar nessa situação. Aqui a palavra de Deus nos diz que Deus deseja que todos os seus filhos sejam restaurados. Vida aqui nesses versículos não diz respeito à salvação, mas diz respeito à comunhão com Deus, a relacionamento com Deus. Então, quando nós oramos por alguém que está no pecado, e que por causa desse pecado teve a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus obstruído, Deus pode responder a nossa oração, Deus vai responder a nossa oração. E Deus vai restaurar, dando vida a esse irmão que está nessa situação de pecado, que o fez se afastar de Deus. Existe uma ilustração que eu já contei em outra época aqui, mas que ilustra bem o relacionamento que nós temos com Deus, nós como filhos, e Deus como nosso Pai, e quando nós pecamos. E essa ilustração conta a história de um filho que briga com o seu pai, ofende o seu pai. Ele pega todas as suas coisas, coloca nas malas e sai de casa, bravo, irritado com o seu pai. Mesmo esse filho, tendo sido mal criado, mesmo tendo trazido grande tristeza e ofensa diante do seu pai, o fato dele ter pecado contra o seu pai e ter saído da presença do seu pai, não significa que naquele momento, aquele filho deixa de ser filho. Um filho sempre será filho, independente do que ele faça,
para com o seu pai. Mas isso não significa que está tudo bem, porque um filho nunca deveria agir dessa maneira. Um filho nunca deveria ofender o seu pai. Um filho nunca deveria abandonar o seu pai. Um filho nunca deveria deixar nada atrapalhar o relacionamento que ele tem com o seu pai. Quando um filho faz isso, aquela alegria, aquela amizade, a convivência estão momentaneamente interrompidas, prejudicadas por aquela atitude. Mas aquele filho, por mais malcriado e desobediente que seja, mesmo com essas atitudes, não deixa de ser filho. E quando esse filho reconhece o seu erro, quando esse filho retorna para o seu pai e pede e recebe o perdão, então esse filho tem um relacionamento com o seu pai restaurado. É assim que acontece com os filhos de Deus. Quando pecamos, nós estamos ofendendo a Deus. Quando pecamos, estamos entristecendo o coração de Deus. Estamos fora da sua vontade. A nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus está interrompido. Mas nós nunca deixamos de ser filhos. E quando nos voltamos para Deus, e quando confessamos os nossos pecados, quando demonstramos um arrependimento genuíno, João mesmo nos diz que Deus nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. Nós devemos orar por aqueles que estão em pecado, para que Deus lhes restaure a vida. Muitas vezes, quando um irmão comete um pecado, e ele insiste deliberadamente em continuar no pecado, ele se afasta de Deus, ele se afasta dos irmãos, se afasta da igreja. Muitas vezes nós queremos exortá-lo, e assim a palavra de Deus também nos ensina. E nós queremos falar, e nós queremos convencê-lo de que ele está errado, de que ele precisa se voltar para Deus. Mas é fato que muitas vezes esses irmãos não querem nos ouvir, não aceitam nem mesmo nos encontrar. Quantas pessoas eu mesmo testemunhei que demonstram essa atitude de se afastarem, de fugirem. Mas existe uma coisa que nós podemos fazer. Nós não podemos convencê-las, muitas vezes não podemos nem mesmo exortá-las, muitas vezes não seremos ouvidos, mas nós podemos orar. Existe uma frase do pastor americano Rick Warren que diz o seguinte: as pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar nossas palavras, mas não tem defesas contra nossas orações. As pessoas podem recusar o nosso amor, rejeitar nossas palavras, mas elas não têm defesas contra nossas orações. Então, quando nós nos deparamos com um irmão que está em pecado, nós não podemos fazer muitas coisas. Mas existe algo que nós podemos fazer, que é orar por essa pessoa. E eu quero desafiar você, aqui agora, antes de nós continuarmos a mensagem, a abaixar sua cabeça agora, fechar os seus olhos, e nós vamos orar nesse momento. Por aqueles que outrora estiveram conosco na igreja,
que estiveram ao nosso lado na leitura da palavra, nas orações, aqueles que outra hora estavam servindo ao Senhor conosco e que por um motivo ou outro não estão mais, não estão aqui na igreja, não estão em igreja nenhuma, estão longe do Senhor. Vamos orar, pedindo que Deus lhes dê a vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos ter esse momento de oração e depois então nós vamos concluir a nossa mensagem. Vamos orar. Se por um lado João nos exorta a orarmos pelos irmãos que estão em pecado, ele também diz que nós devemos orar pelos irmãos que estão em pecado, desde que esse pecado não seja para a morte. E por outro lado, ele diz que por estes que cometeram esse pecado para a morte, nós não deveríamos orar por esses. Isso por quê? Porque Deus não irá dar vida a estes que cometeram tal pecado. Mas antes de nós entendermos o que significa o pecado para a morte, existem duas considerações que nós devemos fazer nesse momento para entendermos o que é o pecado e a sua natureza. Em primeiro lugar, precisamos entender que todo pecado é injustiça. Na verdade, João diz no versículo 17 que toda injustiça é pecado. Tudo aquilo que é contra a justiça de Deus, tudo aquilo que não está de acordo com a justiça de Deus, toda injustiça, então, constitui-se num pecado. E todo pecado é uma ofensa contra Deus. É a quebra da lei de Deus. É a quebra da justiça de Deus. E todo pecado é grave, é sério. Mas a segunda consideração que nós podemos ver nesse texto é que se por um lado todo pecado é sério, porque é injustiça, nós podemos também perceber que todo pecado, que cada pecado tem uma consequência diferente. Todos os pecados são abomináveis diante de Deus. São injustiça. Mas as consequências de cada pecado são diferentes. E é por isso que ele diz que esse pecado que é para a morte, aquele que cometeu esse pecado, por este nós nem devemos mesmo orar. Então aprendemos aqui que toda injustiça é pecado, mas que nem todo pecado é para a morte. Com isso, então, nós precisamos entender o que significa. Qual é esse pecado para a morte? Será que um filho de Deus, um crente, é capaz de cometê-lo? Será que é possível um salvo perder a sua salvação por cometer esse pecado? Então existem três interpretações que eu gostaria de explicar para vocês. E a última interpretação é aquela que eu acredito ser a mais coerente. A primeira interpretação para pecado para a morte é que existe um pecado específico que uma pessoa pode praticar e que isso será punido com a sua morte física. Muitos acreditam que essa interpretação é a mais viável, porque fazem associação com o texto de 1 Coríntios capítulo 11, que fala a respeito da ceia do Senhor, onde o apóstolo Paulo diz que muitos, por não discernirem os elementos da ceia, por não terem seriedade naquele momento,
consciência naquele momento. Muitos estavam fracos, doentes, e não eram poucos aqueles que dormiram, ou seja, morreram. O problema com essa interpretação é que, no contexto de 1 João, capítulo 5, dos versículos de 13 a 17, nós vemos que o contraste entre morte é a vida eterna. Então é provável e é mais correto dissermos que a morte aqui é morte eterna. É a separação eterna de Deus, é a condenação eterna de Deus. Essa então é a primeira interpretação, primeira possibilidade. Difícil é determinar que pecado é esse. Se a pessoa comete, ela será morta, terá sua vida ceifada. A segunda interpretação diz que esse pecado para a morte é o pecado da apostasia. A apostasia é você apartar-se, separar-se, romper, renegar. É aquela pessoa que deliberadamente, em um determinado momento na sua caminhada, ela decide, de uma maneira final, abandonar a fé e a doutrina cristã. Para aqueles que entendem que o pecado para a morte é a apostasia, a referência são aqueles textos difíceis da carta aos Hebreus, principalmente o capítulo 6 e o capítulo 10. Então, esse pecado para a morte seria o pecado do abandono da fé cristã e da doutrina cristã. A terceira e última interpretação, que é aquela que eu acredito que é a mais coerente, é aquela que diz que o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma das regras de interpretação bíblica, da boa hermenêutica, é aquela que diz o seguinte, que os textos mais obscuros, mais difíceis de serem interpretados, devem ser entendidos, interpretados à luz daqueles textos que são mais objetivos e claros. E para isso, então, nós vamos ver o texto de Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 32. Mateus 12, 22 a 32, que é justamente a narrativa que fala que Jesus expulsou os demônios de uma pessoa. E ali os líderes religiosos o acusaram de terem feito aquilo através do poder de Beelzebul. Mateus capítulo 12 diz assim: então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado,
nem nesta era, nem na era que há de vir. Então, seguindo essa regra de interpretação, qual é o pecado para a morte? O texto de Mateus nos esclarece. Quando nós vemos que Jesus disse que todo pecado e blasfêmia cometido pelos homens serão perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Já que Jesus disse que existe um pecado, um único pecado sem perdão, e João fala de um pecado que leva à morte, que se for cometido nós não devemos orar pela pessoa que o comete, nós podemos chegar à conclusão de que esse pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir as obras que ele faz, o Espírito Santo, atribuir essas obras ao diabo, ao demônio. É falar mal contra o Espírito Santo de Deus. Foi isso que os fariseus fizeram, porque eles viram as obras de Jesus, e ao invés de reconhecerem, ou de pelo menos levantarem uma dúvida, como o povo fez, será esse o filho de Davi? Será esse o Messias? Eles não decidiram dizer declaradamente, decididamente, que o que Jesus estava fazendo era feito pelo poder de Beelzebu. Eles estavam chamando o Espírito Santo de diabo. Eles estavam rejeitando a Jesus Cristo. Mas veja bem, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma pessoa que rejeita Jesus, uma pessoa que rejeita o Evangelho. Porque uma pessoa que hoje rejeita o Evangelho, rejeita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se mais tarde ele se arrepender e reconhecer e pedir para Deus ser salvo através de Jesus, essa pessoa, lógico, essa pessoa será perdoada. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo não é a rejeição do Evangelho, mas é uma atitude consciente, deliberada, final, de rejeitar Cristo dizendo que Ele não é o Filho de Deus, que Ele não age pelo poder do Espírito Santo. E é lógico que isso tem, de uma certa forma ou outra, uma relação em relação aos apóstatas, aqueles que abandonaram a fé. Os falsos mestres que João condena e combate tanto em sua carta. E veja bem, como isso está em coerência àquilo que João tinha dito anteriormente. Na mensagem anterior nós vimos o testemunho de Deus. O próprio Deus dá um tríplice testemunho, dizendo que Jesus Cristo é o seu Filho, que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Uma dessas testemunhas que Deus chama para testificar que Jesus é o Filho de Deus é o próprio Espírito Santo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo anula qualquer possibilidade da pessoa se convencer, ser convencida pelo próprio Espírito Santo, que ela é pecadora e que só Jesus pode salvá-la. Um cristão, um crente pode cometer esse pecado? De forma alguma. Porque para que ele seja cristão, para que ele seja crente, ele age de uma maneira totalmente contrária. Ele recebe o testemunho do Espírito Santo na sua vida a respeito de Cristo.
Ele mesmo testemunha que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Lembre-se também que João já disse que os falsos mestres, os falsos profetas, eles estavam conosco, mas saíram do nosso meio. Isso porque eles não eram dos nossos. Eles não eram de fato irmãos, eram impostores. E quando assim essas pessoas agem, elas desprezam a única forma que elas poderiam ter de receber o perdão de Deus e de serem salvos da ira santa de Deus. Veja só o que 2 Pedro, capítulo 2, versículos 17 a 22, nos diz a respeito desses. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem o que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Por esses que cometem o pecado para a morte, o que lhes está reservado é a condenação de Deus, a ira de Deus. Da mesma forma que nós não podemos fazer nada para sermos salvos, para sermos recebidos como filhos de Deus, porque só Jesus pôde fazer isso, não existe nada que nós possamos fazer para deixar de sê-lo, de sermos filhos de Deus. Um filho de Deus nunca irá cometer o pecado para a morte. Um filho de Deus nunca será capaz de perder a salvação que lhe foi dada como uma dádiva das mãos de Cristo. Os nascidos de Deus, aqueles que de fato, verdadeiramente nasceram de novo, creem em Cristo Jesus, eles nunca perderão a sua salvação. E nós vamos terminar a nossa mensagem com algo que o saudoso pastor Russell Shedd disse. É possível perder a salvação? Fizeram essa pergunta para o Dr. Shedd. Olha o que ele respondeu. Bom, isso depende. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo quem te salvou, então é impossível. Pois ele assegurou que eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora, se foi outro quem te salvou, então sim, é possível perder a salvação. Nós podemos ter a certeza da salvação? Sim. Nós podemos ter a certeza da salvação, nós podemos ter a certeza de que as nossas orações segundo a vontade de Deus serão atendidas. Nós podemos ter a certeza da salvação
e a certeza de que Deus irá perdoar todos os nossos pecados. Uma vez salvo, sempre salvo.